Conto 88. Scooby-Doo. Scooby-Doo era um cachorro vira-lata muito medroso. Seu dono era um Salsicha, que também era muito medroso e trapalhão. Salsicha era amigo de Daphne, Fred e Margaret. Eram jovens que eram investigadores de fantasmas. Mas sempre eles descobriam que eram pessoas que se fantasiavam de monstros ou fantasmas para pegar dinheiro ou tesouro e amedrontavam as pessoas do local. Daphne e Fred eram namorados. Resolveram dar uma pausa nas investigações para os preparativos para o casamento. Foram procurar um padre para marcar o casamento no religioso, com coral e orquestra de câmara. Depois foram para o cartório para marcar também o casamento no civil. Precisava de uma série de documentos para fazer o agendamento e pagar para a certidão de matrimônio. Depois foram ver algum buffet, pois queriam que todos os amigos fossem para o casamento e para a recepção. Depois foram ver as roupas do noivo e da noiva. Resolveram alugar as roupas, afinal iriam usar só uma vez. Depois resolveram ir para uma agência de turismo para a viagem de lua de mel. Salsicha era apaixonado pela Margaret, e ela também, mas eram muito tímidos e nunca se declararam um para o outro. Margaret contou o que sentia para Daphne e Salsicha contou para o Fred. Daphne contou para o Fred o que tinha acontecido e teve a ideia de unir Salsicha e Margaret no dia do casamento, sendo pajens, e Scooby-Doo iria levar as alianças. No dia do casamento, quando Salsicha, Margaret e Scooby-Doo chegaram no altar, Fred pediu a palavra e, assim que terminou sua promessa de amor eterno para Daphne, pediu para Salsicha e Margaret ficarem do seu lado. Fred e Daphne falaram que sentiam muito carinho pelo Salsicha e Margaret e que os dois poderiam ser muito felizes juntos, pois sentem amor um pelo outro. Salsicha e Margaret se entreolharam e ficaram ruborizados de vergonha. Mas como estavam entre amigos, os amigos gritaram para eles se beijarem no altar e Scooby-Doo deu um empurrão no Salsicha, que abraçou a Margaret e a beijou bem timidamente. Todos aplaudiram. Na recepção, todos se divertiram até altas horas da noite. Mas Daphne e Fred já tinham ido embora no meio da festa, pois o avião ia partir logo cedo. Foram para Paris, capital da França, cidade romântica. Tiveram vida sexual intensa. Quando voltaram da lua de mel, souberam que Margaret e Salsicha estavam namorando firme. Scooby-Doo também tinha arrumado uma companheira, uma cadelinha da Margaret. Todos foram muito felizes. Scooby-Doo era um desenho animado que passava na TV nos anos 80. Mais tarde, resolveram fazer versão em filme e longa-metragem, com atores fazendo os papéis, ambos de muito sucesso. Esse desenho nos mostra várias coisas, tais como: não existe fantasmas ou assombração. Era sempre alguém que se fantasiava para pegar algo para si, mostrando cobiça e ganância. Cobiça e ganância são bem próximos e não fazem bem para ninguém, pois a pessoa gananciosa age sem escrúpulos e é capaz até de matar alguém para pegar o dinheiro ou algo que cobiça. Por isso, desde criança, que família e professores precisam ensinar sobre isso, para as crianças aprenderem a compartilhar suas coisas para as outras crianças. Assim, serão adultos mais caridosos, que pensam nos outros que nada têm. Casamento pode ser simples ou complicado. As pessoas mais ricas podem ter um casamento luxuoso, com buffet, banda de música ao vivo, coral, orquestra de câmara, lua de mel no exterior. Mas as pessoas mais pobres podem ter um casamento mais simples. A ideia de aluguel de roupas pode ser viável ou não. Precisa pesquisar preço, pois varia de loja para loja. Geralmente, os pobres fazem um casamento civil e religioso juntos. Basta combinar com o cartório e a igreja. Mas antes de se casar, os namorados precisam se conhecer bastante para ter certeza de que quer aquela pessoa para conviver até a morte. Casamento não é uma curtição, nem é uma obrigação. Se a mulher se engravida antes do casamento e os pais obrigam a se casar, com certeza não vai dar certo, pois o marido pode cansar dela e traí-la ou ir embora. Tem o ditado que filho não pende mais ninguém. Já vi muitas mulheres sozinhas cuidando de seus filhos, pois foram abandonadas pelos namorados ou até mesmo depois de casadas. Por isso, é muito importante ter esse cuidado
cuidado de saber quem é a pessoa, a família dela, seus amigos, parentes, colegas de trabalho. Com relação ao personagem Scooby-Doo e Salsicha, serem covardes realmente mostram que algumas pessoas se acovardam diante da vida, seja diante de um problema que está difícil de resolver, seja falta de fé, seja comodismo ou medo mesmo da vida. É importante trabalhar esse medo através de psicoterapia. Há vários tratamentos para as fobias. Existem medos de tudo, de inseto, de animais, de escada rolante, de elevador, de avião, de ser assaltado, de pessoa morta que pode voltar como fantasma e várias outras fobias. Mas há tratamentos para isso, inclusive com medicamentos se for necessário. A vida é muito curta para ter medos. Claro que precisamos ter cautela, evitar sair com objetos valiosos, como celular caro, joias, muito dinheiro, para não ser assaltados. Mas não significa que teremos que ficar trancados dentro de casa sem sair por medo de ser assaltado na esquina. Tendo cautela, zelo, precauções, podemos curtir mais a vida. Não precisa ter muito dinheiro para se divertir, pois há várias atrações culturais de graça, basta ver nos sites de cultura de seu município. Há parques municipais também gratuitos para momentos de contemplar a natureza, chamar aquele amigo ou namorado para um piquenique. Geralmente, voltando ao desenho, o criminoso era algum subalterno, tipo mordomo, motorista, empregada doméstica. Era uma visão preconceituosa das pessoas de trabalho braçal. Isso também vale para os romances policiais de Agatha Christie ou Sherlock Holmes. Infelizmente, até hoje, os policiais, detetives, investigadores acreditam ainda que os culpados são sempre os afrodescendentes e pobres. Haja vista pesquisas sobre isso. A maioria dos presos são pobres e afrodescendentes. Claro que isso já está mudando, mas os ricos que são presos ainda têm privilégios que os outros presos não têm, tais como TV, frigobar, chuveiro quente, sendo que os pobres não têm nem chuveiro, sim um cano de água fria. Essa diferença de tratamento que precisa mudar. A lei deve ser para todos e não só para os pobres e afrodescendentes. Tem muito traficante milionário, moradores de bairros ricos e que nunca são presos, acima de qualquer suspeita. Policiais que descobrem isso são trocados ou são pagos com propina para não prendê-los. Claro que tem policiais sérios que não aceitam propina, mas é uma minoria. Ainda bem que tem celular com câmera e que qualquer pessoa pode filmar, fotografar e enviar para a polícia. Ou corregedoria, né, se for o caso. Não precisa se identificar, o que vale é a denúncia. Agindo assim, as pessoas serão mais felizes, sem medo de criminosos, mas também nas escolas e famílias, pais e professores ensinarem bons valores para as crianças, aula de direitos e deveres para a prevenção de jovens criminosos no futuro.